dados e que naturalmente vão entrar naquele jogo mental para tentar desestabilizar o Flamengo. Então, o Felipe Luiz certamente precisa estar preparado para esse cenário de um jogo mais travado, de um jogo em que o Lanús vai tentar se aproveitar muito até do ambiente do estádio, caso a torcida do Flamengo não se sinta contagiada pelo time. Então, por tudo isso, é um jogo bastante complicado hoje, é um grande desafio para o Felipe Luiz finalmente ter tranquilidade na temporada, finalmente apresentar uma atuação de gala, e hoje é isso. Se o Flamengo quiser ser campeão da Recopa, vai precisar jogar o que não jogou ainda na temporada de 2026. Jogou contra o Vasco. Mas acho que até naquele momento, pelo estágio inicial de temporada, é um jogo que as duas equipes estão se preparando ainda, apesar de clássico. E era o primeiro jogo do Flamengo principal sob o comando do Felipe Luiz. Mas então, foi o que mais se aproximou, né? Do que sim, ali alguns momentos contra o Botafogo também, mas para vencer o Lanús hoje, para conseguir reverter essa vantagem, eu vejo que só o Flamengo remetendo ao time de 2025. Se fizer o que apresentou aqui em 2026, para mim não vai ser suficiente, porque do outro lado tem uma equipe muito bem arrumada. E qual é a chave que precisa virar? Porque a gente tem avaliado um problema de desempenho e também um problema que a gente chegou a discutir de atitude. Sim. Qual que é a que mais preocupa e que tem que ter uma virada imediata, Mari? É que eu acho que, nesse caso especificamente da Recopa, primeiro que nesse momento da temporada pro Flamengo já virou uma pressão, né? Por conta do desempenho que ainda não aconteceu, já perdeu a Supercopa pro Corinthians também, não jogando quase nada, uma questão ali também de querer, de postura, enfim. Mas são 2 títulos ou 2 competições ali que não fala muito sobre o restante da temporada, né? Se o Flamengo desempenhasse contra o Corinthians, desempenhasse contra o Lanús e ainda assim não conseguisse, brigando, disputando e jogando bem, acho que era outra coisa. Eu acho que é você entender a importância também da partida, do título. O adversário quer muito, você também tem que querer muito. Então, acho que para além do que a gente entende ali de alguns jogadores não ainda no seu melhor, de desempenho, de desenvolvimento, você precisa querer. Eu acho que faltou isso para o Flamengo, especificamente em Supercopa e no jogo de ida. E, Jailson, você acha que de uma maneira geral, nós aqui e torcida, a gente está dando um peso muito grande para essas duas, assim, para esse início de temporada, para 2 disputas de início, ou não? É natural que seja assim, que aconteça, e que se qualquer time não vencer, não começar o ano vencendo, a gente vai questionar e colocar em xeque o restante da temporada? Bruno, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Tem a parte da torcida que acha que é exagero, mas tem também a parte da torcida que entende, principalmente pelo investimento e pelo que a gente estava falando em relação ao futebol praticado, né? O mal acostumado, o time do Felipe Luiz, a gente estava vendo ontem ou anteontem, agora eu não lembro ao certo, o aproveitamento, né, da equipe do Felipe Luiz, acima de 70%. Então, nesse início de temporada, bem abaixo, e enfim, as atuações de um time estrelado que não tem acontecido. E também depois da chegada do Paquetá, que é a maior contratação ali da história da equipe. E assim, você precisa encaixar esse jogador. E o time do Flamengo não está conseguindo, o Felipe Luiz não está conseguindo fazer esse time jogar. E aí tudo bem, tem o fato inédito do calendário, que já pega o Campeonato Brasileiro do início da temporada, jogadores desgastados que não tiveram isso tudo. A torcida entende, a gente já vem falando há bastante tempo também. Só que as outras equipes estão conseguindo jogar. Eu acho que é esse o ponto que pega. O time do Flamengo não está, o Felipe Luiz não está conseguindo botar essa equipe para jogar. E, enfim, assim, eu concordo com o Breler em relação à melhor atuação do ano. Estava até conversando com o Ismael, nosso pessimista rubro-negro, né? O Ismael, nosso companheiro aí, o editor do Sport Center, tá para nascer o cara que seja mais pessimista do que ele. Ele já mandou mensagem aí. Como é que tá o clima aí? O que você tá achando? Eu falei, cara, então, o pessoal tá meio bolado aqui, né? Os torcedores, né? Alguns assim e tal, estão cobrando realmente que hoje seja a noite, aí eu concordo com o Breile, de jogar o que ainda não jogou nessa temporada, que a gente pode, beleza, pegar o jogo contra o Vasco, que acho que de fato foi o jogo que, ali o primeiro jogo, né, que a equipe jogou um pouco melhor, mas de resto realmente ainda não conseguiu performar próximo do que era em 2025. É que assim, aí eu perguntei pra você e também já vou seguir na conversa aqui e responder, né? Não dá pra fazer ou tratar normal como o Botafogo quis tratar no ano passado. Lembra? E a gente criticou? Exatamente. Não. O Botafogo abriu mão ali da... Não foi, Jailson? E aí, eu só acho que a consequência não vai ser a mesma, tá? Eu acho que se eventualmente o Flamengo não vencer o título hoje, ele vai poder disputar com força as outras competições, algo que o Botafogo não fez. Mas não dá, de Copa não dá pra você abrir mão de nenhuma, né, Jailson? Então, tem a diferença aí, Bruno. Acho que a questão institucional a gente pode falar dessa forma, porque o Textor falava abertamente de
que o ano não começava, né? O Ricardo que Benzema. ele diminuiu, essa que é a realidade. Ele diminuiu as duas Copas, ele diminuiu a Supercopa e diminuiu a Recopa e ele, enfim, priorizou ali a partir de março, abril, o que ano passado não deu certo. A gente falou que o ano de 2024 foi uma questão atípica, que ele acertou no Arthur Jorge, todas as contratações naquela ocasião deram certo. E desse ano não, do Flamengo não, os próprios jogadores, o próprio Filipe Luís, ele tá falando que a equipe não tá desempenhando, que tem que querer mais, que tem que melhorar mesmo, que perdeu e eles sentiram a derrota sim da Supercopa contra o Corinthians. Não foi como o Botafogo fez naquela ocasião com o seu mandatário, né, o Textor falando daquela forma. Acho que tem essa diferença. Os jogadores do Flamengo e o próprio treinador, eles entendem que eles precisam melhorar. Tem e talvez seja um problema, porque a gente quer, mas não está conseguindo. Exatamente, esse é o ponto. E até pegando o gancho nesse ponto que o Jailson tocou, de cobrança do torcedor atrelada à expectativa, a gente precisa separar as coisas. É normal, o torcedor do Flamengo depois de 2019, a exigência aumentou. O sarrafo é muito alto e sempre foi no Flamengo. Mas depois de uma era vitoriosa, de uma geração que ainda tem referências como Bruno Henrique e Arrascaeta, é normal que o torcedor fique mais exigente e é o que está acontecendo com a torcida do Flamengo. Filipe Luís sabe disso, como jogador e como técnico. Agora, outra é querer arrumar problema onde não tem. Então, o Filipe Luís, daqui a pouco, já tentam pregar o rótulo de que, não, ganhou na sorte no ano passado. Não dá pra falar isso. Ganhou porque o elenco era bom. Pelo amor de Deus. Então, mas você vai questionar a qualidade do Felipe, mas eu concordo que... Mas já rola essa narrativa de gente ali que está ressabiada com o desempenho do time. E o que está acontecendo com o Flamengo é normal em boa parte das equipes campeãs. Sobretudo equipes que conquistam mais de um título. Porque manter esse sarrafo alto, manter a motivação dos caras, manter todo mundo intenso, ligado, encaixar uma contratação como o Paquetá, não é tão simples como parece. Os caras já vêm de uma temporada ali, concentração alta o tempo inteiro, exigência alta, mobilização em todas as competições, e de repente vira o calendário, a temporada já começou, o Flamengo há pouco tempo estava disputando o Intercontinental. Então, tudo isso é muito difícil de encaixar numa equação equilibrada em que o time voa como na temporada passada. E um exemplo, o Palmeiras do Abel. Trabalho super longevo do Abel, mais de 5 anos, e oscila também. Na temporada passada, não ganhou título, acontece, e até o Abel teve a dificuldade de manter esse sarrafo no alto. E eu vejo que o Filipe Luís está passando por isso agora e tentando buscar as soluções. Mas é isso. Eu vejo que não é o momento da diretoria, do BAP, fazer reunião só para cobrar. Precisa nesse momento, cobrança sempre tem de existir, mas precisa nesse momento oferecer respaldo a Filipe Luís e comissão técnica. É o principal, para lidar com um momento que é de oscilação. Eu vejo ainda como normal e não como um sinal de desgaste de trabalho ou incapacidade do Filipe Luís, pelo contrário. Para mim, essa é uma das principais diferenças entre Palmeiras e Flamengo. Porque o Palmeiras não permite que o barulho externo entre. Ele tem ali a convicção no trabalho, ele mantém o Abel, ele sabe das oscilações, ele continua ali confiando no trabalho, porque o trabalho ele dá resultado vez ou outra para além de títulos. O Flamengo não. O Flamengo, essa diretoria ainda sustenta um pouco mais, porque é uma diretoria mais profissional, você contrata o Boto, que é um cara que sabe o que faz, não é só, entre aspas, cargo político dentro do clube, mas vacila um pouquinho, o barulho já entra. E aí a diretoria trabalha com respostas para a torcida, né? Então, assim, se treinadores que ganharam coisas foram demitidos, como o próprio Dorival, é muito fácil para isso acontecer também com o Filipe Luís, porque a instituição Flamengo coloca a régua sempre muito alta para qualquer coisa, né? Mas eu acho que o momento também é isso, assim. O Flamengo, antes do jogo contra o Lanús, vinha de 4 jogos sem perder, 3 vitórias e um empate. Sim, início de temporada, tá todo mundo passando já por questões físicas, o Flamengo perdendo jogadores, enfim, Jorginho voltando agora. E aí, nessa questão até do Jorginho, tem o time, né, Jailson? Você falava do Paquetá, então qual que seria o melhor posicionamento, afinal, para ele? O Felipe tem colocado na posição também de segundo volante, mas tem deixado claro que prefere vê-lo mais adiantado ou até mais pela direita, não é, Jailson? Sim, aí vai depender muito da forma que o Filipe Luís vai enxergar as dinâmicas dessa equipe, né? Porque, assim,
Sinceramente, quando você tem a possibilidade de um 4-4-2 ou um 4-2-2-2, né, que pode ser o esquema do Flamengo com o Paquetá e com o Jorginho, é essencial que os laterais passem, né? Eu já estou batendo nessa tecla há um tempo, porque acaba sobrando para o Felipe, acaba sobrando para o meio de campo, mas é essencial que o lateral passe para dar opção. Porque, por exemplo, o Paquetá é canhoto, se ele vai jogar aberto pelo lado direito, ele vai cortar para dentro, é natural. Então você precisa que o Varela ataque esse corredor. O Arrascaeta do outro lado é a mesma coisa, porque pensando já da seguinte forma, tá, gente? Pulgar e Jorginho como 8 no esquema ideal. Pulgar e Jorginho, Paquetá e Arrascaeta, e aí o Cebolinha e alguém. Por que eu tô botando esse alguém? Pode ser o Pedro, óbvio, que é o 9, é o cara, é o referência, é o centroavante, é o cara, é o fazedor de gols. Só que o Felipe Luiz já deixou claro diversas vezes como ele gosta do Plata. Como o Plata faz tudo que ele pede da forma que ele realmente quer. Então não tem como eu falar que o Pedro vai ser titular absoluto se o Plata vai estar por ali, que pode fazer diversas funções. Então é essencial nesse esquema, se não for um 4-2-3-1 com Paquetá, né, aberto e tal, o Pedro mais como referência e o Cebolinha se for um 2-2-2, né, é essencial que os laterais passem, porque você precisa dessa opção e para dar uma variada também, né, para mudar um pouco a forma que você ataca, porque senão vai ficar ali naquela mesmice. Eu até pedi pro Felipe, nosso editor-chefe, Felipe, aquele mapa, né, posicionamento médio do jogo de ida para mostrar para o fã de esporte, por quê? Quando o Felipe Luiz ele bota na telinha ali, né, na tática, o 4-2-4, que era mais ou menos o que eu tinha na cabeça, com o Luiz Araújo, o Arrascaeta, o Carrascal e o Cebolinha aberto pelo outro lado, eu imaginei que fosse uma equipe que não teria ninguém fixo, mas que teria mobilidade. Cada hora alguém ocuparia esse espaço. Vocês estão vendo aí, né, o Carrascal, por exemplo, que está o cara mais avançado. O Carrascal ele não chegou próximo à área do Lanús, por exemplo. Não teve tanta troca ali de função. Eu imaginei que, como seriam os 4 jogadores mais leves, teria assim uma troca de função e que cada vez alguém iria ali fazer aquela função de 9, né? Até o próprio Paquetá, que a gente já viu algumas vezes, até quando surgiu no Flamengo, jogando ali com o Rueda, um pouco mais avançado, mas eu achei que também foi sobrar para ele fazer, às vezes, ali daquela função de um falso 9 ou de um 9, mas enfim, que pisasse na área. Eu achei que faltou isso no jogo contra o Lanús, e aí é uma outra crítica da torcida que volta aquele arame liso, né? Aquele passo para um lado, aquele passo para o outro, aquele passo para um lado para o outro, e sem tantas finalizações. Isso que também a torcida ficou um pouco aborrecida e irritada com o jogo de ida. E só para devolver para vocês, já que a gente está aqui, né, no palco, como você gosta dos ganchos, ô Bruno Vicari? Gosto, Já que a gente está aqui no palco, olha aqui, ó. As medalhas. Que isso, hein? A medalha aqui, ó. Medalha da Recopa. Essa daqui que o rubro-negro não quer de jeito nenhum, né? Essa é de vice, essa? Aqui, ó. Essa é de vice. Essa daqui é bonita, que o rubro-negro quer. A medalhinha aqui, ó. Medalha de ouro. Tal, aqui, ó. Bem, agradecimento aí também à Comembol, que deixou aqui com a gente, né, Judite? Vou pegar aqui, ó. As camisas também, ó. Espera rapidinho que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar o microfone aqui embaixo. Espera aí. Ver. Essa do Lanús, então, a branca, né? Ó, tá toda autografada essa, hein? Essa aí, hein, Viola? Calma, que ele vai mostrar outra também. Não, mas essa é bonita também. É que o Viola tá fazendo o weed. A do Mengão também é autografada lá. É isso. Essa aí... Parcialidade. Ó, Pedro ainda. Ih, será que tá... Ô, Jailson, só confirma o tamanho dessa, só pra eu saber de uma coisa. Vamos ver qual é o tamanho. Minha saca aí. Não serve no Jailson, serve em mim, hein? Essa serve em mim, Jailson. Pode trazer, tá? Deus, cara de pau. Pode levar? Ele confundiu as camisas. Confundiu. Tá? Essa daí, pô. Quem não quer uma dessa? Tá aí, pessoal, as principais notícias do Flamengo. O Flamengo hoje que tem um jogo muito importante aí contra o Lanús na Recopa. Dessa vez jogando em casa no Maracanã às 9h30. E tem a transmissão exclusiva na ESPN. Flamengo precisando ganhar aí de 2 gols de diferença para poder não ir pros pênaltis e já conquistar aí a Recopa Sul-Americana. Mas e aí, estão confiantes? Deixa aqui embaixo nos comentários o placar para essa partida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. Até a próxima. Valeu, galera!